De 4 em 4 anos, uma boa parte do mundo literalmente para e volta suas atenções para os gramados de futebol. É a Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos do planeta, que compete somente com as Olimpíadas em termos de audiência, de torcida e de rentabilidade. E o futebol, que é um dos esportes mais populares, guarda algumas curiosidades. Quer saber mais sobre essa história e sobre a origem do futebol? Então fique comigo até o final desse vídeo. Sem dúvidas, o futebol moderno surgiu na Europa. Porém, alguns formatos precursores desse esporte já eram praticados no mundo antes de se popularizar como um esporte bretão. Na Ásia, os povos que viviam na China há cerca de 2.500 anos antes de Cristo já praticavam um esporte parecido. E dizer que é parecido somente com muita boa vontade, principalmente porque essa prática esportiva da província de Linzi, que era chamado de Tsushu pelo historiador chinês Sima Qian, significava, em tradução livre, chutar a bola. Mas o objeto utilizado pelos jogadores soldados não era necessariamente uma bola, mas a cabeça de seus oponentes que haviam sido derrotados em batalhas. Conforme essa prática esportiva foi se popularizando e com o passar do tempo, ela deixou de ser exclusiva para soldados. E quando chegou até as regiões dos atuais Vietnã, Coreia e Japão, os crânios de seus adversários foram trocados por bexigas bovinas recheadas de penas. Ainda um pouco diferente, mas muito mais acessível para boa parte da população. E nesse período, essa prática esportiva passou a ser chamada de Kemari. Já no continente americano, outro povo antigo também praticava um esporte parecido com o futebol atual. Cerca de 900 anos antes de Cristo, os maias, que viviam na península de Yucatán, no atual México, praticavam um esporte que era muito parecido com o que era realizado na China. Nesse jogo, chamado toque-pa-toque, também poderiam ser usadas as mãos, porém havia uma diferença. A bola, feita de fibras e resíduos vegetais, deveria acertar uma espécie de gol, um círculo feito com placas de pedras. Essa era uma grande inovação comparado ao que era praticado na China. Contudo, o caráter macabro ainda existia. O principal jogador do time perdedor era sacrificado no templo religioso após o resultado final da partida. Se essa é a primeira vez que você assiste um vídeo aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo. O importante é você deixar a sua impressão. E lembrando que todas as semanas eu trago um conteúdo novo de história relacionado com temas da atualidade, com conteúdo escolar ou ainda analisando músicas. E para não perder nada disso, se inscreva e ative o sino de notificações. E antes de assumir essa versão que nós conhecemos atualmente, na Europa também existiram jogos que podem ser considerados precursores do futebol moderno. França, Alemanha, Grécia praticavam esportes que poderiam facilmente ser identificados como a gênese do futebol, mas é quase que consenso entre os historiadores que a ligação direta entre o futebol moderno e as práticas antigas de esportes parecido com o que nós conhecemos hoje se consolidou na Itália. O calcio histórico fiorentino era praticado na Florença já havia muito tempo, mas se popularizou mesmo no século XV e sua prática se tornava cada vez mais frequente, sendo proibido em regiões como a Inglaterra ou de ser praticado próximo de igrejas. Isso porque o desenvolvimento do jogo se dava a partir de duas equipes, que cada uma contava com 27 jogadores, mas o objetivo era levar a bola até o bairro da equipe adversária, mobilizando assim boa parte das vilas e cidades da Europa naquele período. Mas mesmo com tantas proibições, o calcio histórico foi o esporte preferido de 3 papas católicos que viveram entre o século XVI e o século XVII. Papa Clemente VII, Papa Leão XI e Papa Urbano VIII.
E entre proibições e adaptações, foi na Inglaterra do século XIX que o futebol assumiu boa parte das regras que nós conhecemos atualmente. Cobb Morley, um dos fundadores da Football Association, propôs em 1863 na Universidade de Cambridge as regras de como seria ou de como deveria ser praticado esse esporte. Isso porque, até então, cada clube, escola ou universidade poderia definir quais seriam as regras para cada partida, e era possível usar até as mãos antes da adesão das regras propostas por Morley. Mas levou um certo tempo até que essas regras fossem plenamente aceitas. O futebol, que surgiu como um esporte elitista, só teve suas regras organizadas a partir do surgimento da FIFA, Federação Internacional de Futebol, no ano de 1904. E no Brasil, o futebol chegou pelas mãos ou pelos pés de um brasileiro, filho de escoceses, chamado Charles Miller. Mas vale a pena lembrar que essa é a versão oficial aceita quando pensamos em partidas organizadas, já que existem versões de que futebol já era praticado desde a década de 1870 nas praias onde os navios ingleses desembarcavam. Mas isso tudo de forma totalmente informal. Voltando para a versão oficial, temos então o retorno de Charles Miller ao Brasil no ano de 1894, e o brasileiro traz então para o Brasil 2 bolas de capotão, uma bomba de ar para encher as bolas, um jogo de uniforme e calçados, além de um livro de regras desse esporte que ele conheceu na Inglaterra. E a primeira partida oficial de futebol aconteceu no Brasil no ano de 1895 e foi organizada por Charles Miller. Essa partida foi disputada por 2 equipes, a Gas Company of São Paulo e a São Paulo Railway Company. E a partir daí, o futebol passou a ser no Brasil uma verdadeira paixão nacional, mas ainda era um esporte restrito às elites. E se você quiser saber mais sobre o início do futebol no Brasil, vou deixar como sugestão um vídeo com a resposta histórica do Vasco da Gama, um assunto que vale a pena você conhecer. Obrigado se você assistiu até aqui e nos vemos na próxima semana com um novo vídeo de história. Beleza? Valeu pessoal e até semana que vem. Tchau, tchau!